E aí, pessoal? Todos bem? Passando aqui para gravar com vocês mais um conteúdo da nossa coluna GTR, Gestão, Tributos e Resultado, com meu amigo, consultor, professor, empresário, mentor e todas as outras funções multitarefas que ele exerce, Nicolas Belfort. Tudo bom, Nicolas? Tudo jóia, doutor Augusto. Muito bom falar com você mais uma vez. E eu sempre reclamo aqui do frio, né? Cara, É, graças a Deus está calor. Nem tá acredito. melhorando, né? Tô tão feliz. Essa semana foi calor, foi bom demais. É, Não ninguém vou nem merece o falar frio. muito para não estragar. É isso. Que bom. Bom, pessoal, o tema de hoje, que é o vídeo, é a sequência do artigo da semana passada, que é sobre empresas preparadas para incertezas tributárias, tá? Por mais distante da realidade que possa que possa ser esse tema. Muita gente às vezes passa alguma incerteza e não se dá conta, ou não passa uma incerteza grande mesmo a ponto de afetar o negócio. Esse tema ele é pertinente para o momento, porque nós vamos ter uma reforma tributária que já está em andamento, que começa em janeiro de 2027 a produzir efeitos. E aí essas mudanças já vão, vão afetar, mesmo que as pessoas estejam fora de um alcance direto dela. Todo mundo vai ser afetado por isso, de um jeito ou de outro. Então, acho que vamos contextualizar nesse ponto aí também. Tá certo? Nicolas, começa aí e conta pra gente do seu roteiro. Perfeito, você já matou tudo. Na outra semana, no nosso último episódio lá, a gente falou justamente sobre o DRE mostrar competência e o caixa sentir o vencimento. E agora parece um assunto muito parecido, né? Mas agora vai mostrar muito mais que a mudança tributária, ela raramente ela vai criar fragilidade, né? Ela vai só revelar a fragilidade que a empresa já tinha. Então, a ideia hoje é caminhar justamente falando sobre isso, trazer um pouquinho pro nosso mundo e seguir aí, vendo os pontos que a gente pode melhorar, e principalmente do nosso lado aqui de gestão, para poder mitigar esses problemas, esses percalços aí que o nosso Brasil traz para gente. E Assim, fala, não, depois eu vou contextualizar dois pontos que eu queria que você abordasse. legal. Se quiser, pode mandar. Tá. Por quê? Nós temos duas situações, né? Duas situações macro. Nós temos aquela situação em que não há uma mudança legislativa do texto, né? As regras estão lá e as pessoas já estão acostumadas a lidar com elas. E volta e meia, como todo texto, as interpretações mudam, né? Ou o sujeito não está atento a uma interpretação que poderia ter, ou ele está atento a uma interpretação que muda por estar sendo questionada, ou porque é da realidade do nosso material tributário as entidades fiscais interpretarem ou reinterpretarem os textos desconectados com o que a justiça faz, ou antes mesmo do que a justiça faz, e com capacidade de retroagir. Há 5 anos, você pode falar, olha, essa interpretação é agora, assim, mas ela é agora desde lá de trás. E aí começa a reinterpretar a operação do sujeito retroativamente do jeito que ele não interpretou. E isso aí muitas vezes causa um impacto negativo. Pode causar um impacto positivo também, né? Eu nunca vi isso acontecer, mas geralmente o impacto é negativo. Mas o impacto positivo pode acontecer também, quando o sujeito está fazendo errado e o fisco não avisa ele que ele está fazendo errado. Sim. Positivamente para ele, ó, pode reduzir a sua carga tributária, no caso. Esse é um contexto que eu gostaria que você falasse sobre como é que chega essa notícia, como é que a gestão trata uma notícia que, primeiro, diminui a carga tributária, ou dois, aumenta a carga tributária retroativamente, esse corte, e para frente postergamente não, Rian, corta aí. E para Posterior. frente, posteriormente ao momento em que essa interpretação é refeita, né? Então, assim, é quando piora para trás e quando piora para frente. Como é que você lida com isso? E depois, quando melhora para trás e quando melhora para frente.
Perfeito. Primeiro, antes de te responder, deixar claro, a gente nunca está preparado, a gente É, exato. nunca se Tá coloca de 100% guarda preparado. alta. Então, como que chega a informação? No boleto. Você só vê no boleto, não tem jeito. Ou, como acontece algumas vezes, as empresas têm alguma trava de CNPJ, alguma trava de compra, alguma coisa assim, você descobre que você está com algum problema que veio lá de trás. Eu tive um. Tá me ouvindo? Tô. E cortou tudo aqui. Não, tô te ouvindo. Travou um pouco, mas foi porque você parou. Oi, tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo. Você me escuta? Oi, voltou. Desculpa, que Na trava. Você estava falando, quando tem alguma trava de CNPJ. é isso? Quando tem uma trava de CNPJ, às vezes a gente começa a investigar o que que é. Aconteceu, acho que tem umas 3 semanas mais ou menos, um amigo me ligou falando que estava com problema, com algum problema no CNPJ dele, que ele estava travado. Foi descobrir, não estava conseguindo nem emitir nota fiscal. E aí ele fazia os pedidos para os fornecedores, eles não conseguiam emitir nota, por conseguinte, não conseguiam entregar. Foi descobrir que tinha uma declaração de um mês, de 5 anos atrás, de 2021, que não foi entregue pelo contador e isso travou o CNPJ. Então, não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas é só para deixar claro que, infelizmente, a gente só olha para isso quando o problema aparece. Então, essa foi uma das suas perguntas, como que a gente se prepara? A gente não se prepara. A É, gente... e você nunca sabe de onde vem, né? Assim, você sabe de onde pode Exatamente. vir, mas são tantos Exatamente. flancos aí que não tem nem como você tomar conta de tudo, senão você tem que Não. fazer só isso. É. Então, a gente acaba navegando, quando o problema aparece, a gente conserta, quando o problema aparece, a gente conserta. E, na verdade, o nosso objetivo aqui é justamente outro, é trazer mais compreensão para a gente ir atrás do possível problema e preparar justamente para essas incertezas. Respondendo à segunda parte da tua pergunta, é. O que eu tenho observado, o que eu observo, e eu sempre dou isso como base, obviamente não é nenhuma regra, mas eu uso como base da consultoria quando eu vou falar com algum cliente, é justamente explicar para ele, o Brasil tem tantas leis e parece que essas leis elas foram feitas justamente para você encontrar brechas nelas. Então, muitas vezes as leis são aplicadas, haja vista aí o que está acontecendo. Vai entrar o split payment. Muita gente ainda não sabe como é que vai ser, e algumas informações de fato nem foram liberadas ainda pelo governo. Então a gente ainda está sem saber de nada. Quer dizer, a gente vai entrar num novo mundo sem saber como ele funciona. E Exatamente. aí, obviamente, a gente começa a trabalhar naquele novo mundo, começa a trabalhar, começa a descobrir que existe uma outra opção aqui, então você escuta o empresário falando outra opção ali. Eu volto um pouquinho no tempo e lembro, na questão dos monofásicos. Muita gente veio, falar comigo sobre o monofásico e falando assim, cara, você já fez, mas não vai dar problema não. Depois a Receita não vai tomar esse dinheiro de você. Então, o pessoal fica com medo de fazer algumas coisas de vez em quando, justamente com esse medo de que depois você vai perder o dinheiro. Ah, não é possível, o governo vai depositar 100 mil, 200 mil na tua conta e vai ficar tudo por isso mesmo. Então, isso aconteceu muito no passado, muita gente demorou para entrar e fazer o estudo lá para poder, pegar esses créditos do Monofásico. A gente já falou isso várias vezes aqui sobre o assunto. E então, o que que isso mostra? Isso mostra que, além da gente não se preparar, quando acontece uma solução, a gente fica muito cético, porque a gente tem medo. A verdade é que as incertezas do nosso país, elas estão em todos os caminhos que a gente vai seguir. Se a gente olha para o nosso CMV, é uma incerteza. Você começa o ano com um CMV, você termina com outro.
Se você não fizer um ajuste ali nas velas ali no meio do ano, você está frito, né? Então, Sim, o teu caixa fica o tempo todo oscilando de uma maneira muito agressiva durante o ano. E quando a gente fala de tributos, eu sempre dou o mesmo caminho. É você entender com o especialista, fazer um estudo e ver que caminho você pode tomar para melhorar a sua situação ou para e aí quando eu falo melhorar, eu falo de reduzir, eu falo de postergar, eu falo de melhorar a dívida. Toda hora sai como é que chama? Quando o cara está devendo e vem um feirão, como é que é o nome? parcelamento, um refis que o pessoal É o costuma chamar. refis, refis. Toda Popularizou hora esse sai um nome. refis. Aí cada É, hora o refis é diferente, é 100% da multa com 10%, aí depois vem não sei o quê, vem com 50%. é. Então, tem estratégia? Tem, né? Então, como é que a gente se prepara para isso? Esse que é o grande lance. Então, e o pior, e aí agora eu vou estender, já tendo respondido, acho que eu respondi sua pergunta, né? Sim, Estendendo agora para os empresários mais experientes, muitos que eu vou conversar, eles têm certeza absoluta que eles estão preparados isso. para o cenário. Porque o meu contador é fera. Ele já está há 30, 40 anos operando, ele sabe tudo. Então eu estou preparado para entrar nisso aí, eu estou tranquilo. Então isso eu vejo muito. E quando o assunto é mudança tributária, isso fica muito mais evidente, porque uma mudança de carga, uma dúvida de enquadramento, ou uma alteração de regra ele raramente pega uma empresa totalmente surpresa, né? Na maioria das vezes os sinais já estavam ali, né? A mudança ela depois só revela. Foi exatamente o que eu falei mais cedo. E esse ponto de hoje que a gente vai pegar muitas empresas elas não sofrem apenas pelo tamanho da mudança tributária, né? Elas já sofrem porque já estavam operando com pouca margem de segurança. E eu venho falando isso desde janeiro, que caixa vai fazer toda a diferença quando a gente entrar o ano que vem. E caixa apertado, mesmo com faturamento bom, já é um sinal. Sim. Então, não adianta você apresentar DRE bonito, e quando você olhar a tua conta bancária, o resultado é outro. Então, tem falta de provisão, tem preço desatualizado, tem dependência constante de capital de giro. é, São tantos os problemas que acabam pegando o empresário de surpresa, mas justamente porque a maioria dos empresários, principalmente os mais antigos, tem essa ideia de que ele já está preparado, que o ecossistema dele está bem montado com fornecedores e com empresas que prestam serviço já preparadas para isso. E não é assim que funciona. A gente vê isso mais para frente, né? É Então, uma, é uma pressuposição aí que conhecimento, claro que nada acontece fora do tempo e do espaço, mas é uma pressuposição de que o conhecimento está atrelado ao tempo, né? Assim, à suposta experiência, né? Ao tempo de vida, assim, e aham, não necessariamente ao gasto de tempo e energia sobre um determinado conteúdo, né? Então, assim, o sujeito entende como ele sobreviveu até agora, e é óbvio que toda experiência tem ter seu conteúdo relevante, mas ele entende que se ele sobreviveu até agora, tudo que ele acumulou até então é suficiente para frente. E um se tem um exemplo, campo um exemplo que se muito tem um tempo. bom. Desculpa, Não, um fala. exemplo muito bom é justamente naquela nossa mudança lá de regime. Todos os contadores que tinham 20, 30 anos diziam que era uma burrice mudar para o lucro real. Sim. E quem estava mais antenado com as coisas sempre dizia: não, não, vamos embora, lucro real é e acabou que tinha razão, o lucro real Não, é o melhor isso. caminho. E é isso que eu falo. Se tem um campo do conhecimento que vem para negar isso aí, é o direito tributário, que Uhum. muda
altera, não altera só o texto, altera a interpretação, vem novidades, e aquilo é aquele paradoxo filosófico, né? O sujeito sabe, o sujeito sabe que não sabe, o sujeito não sabe que sabe, e o sujeito não sabe que não sabe. Esse é o pior, assim, né? Não sabe que não sabe, pô. E Aham, aí é o que eles falam na física, tá? Não tem condição nem de errar. aham. Então, aí você não consegue travar a linguagem, não tem como trocar conteúdo, não adianta, assim, essa chave só o sujeito vira, que é exatamente esse caso aí. Todo mundo que era grande no segmento já fazia, não falava, porque é uma vantagem competitiva, quem estava na planície, assim, vamos dizer, né, o pessoal do meio ali, que o pessoal que estava aqui embaixo também não tinha interesse, não tinha acesso à informação, porque o sujeito que tinha que entregar a informação, que na verdade ele pressupunha que era quem tinha que entregar a informação, entendia, não sabia que não sabia. Então, é difícil, assim, porque você, no final das contas, isso não é do conteúdo, né? É com relação, e acho que essa é a coisa mais importante na gestão. São as pessoas com quem você está trocando no seu negócio. Não dá para fazer sozinho. Precisa de suporte naqueles pontos específicos onde alguém vai melhor que você. A gente é um conjunto de coisas, né? E a gente é melhor em determinados pontos. Então, entender ou estar junto de quem é melhor em outros pontos é o que faz essa diferença. Que vai pegar para ir aí, só para eu arrematar um pouco do que você falou, que estar preparado para a incerteza é estar com as pessoas que estão prontas para estar com você nas incertezas. Cada um no seu campo de competência, porque você não sabe de onde vem. Você sabe, na verdade, você não sabe como vem, você sabe de onde pode vir, né? Pode ser É. financeiro só, pode ser tributário, pode ser de fornecedor, pode ser um problema na sua venda, pode ser problema de gestão de gente, do seu negócio. São tantas variáveis que se você não tiver alguém, pelo menos, o que você consiga pensar e falar, cara, se eu tiver um problema aqui, é com essa pessoa que eu vou conversar, você não está preparado para nada. Esse aí não está preparado para nada. Aquele que está pronto é o que infarta, né? É o que tem um problema de saúde na hora que o problema vem, que tenta resolver tudo sozinho, ou acha que vai, ou não quer, por qualquer motivo não consegue dividir o problema com ninguém. Então, assim, estar preparado para incerteza é você ter com quem conversar. Na parte tributária, realmente o médio empresário, vamos dizer assim, não o médio, mas o sujeito ali que está num. Tem várias características, mas o grosso do empreendedor brasileiro entende que essa figura é o contador. E não tem Uhum. problema isso aí. Só que não é, em parte tributária, o contador suficiente para isso aí. Ele tem uma visão até um determinado ponto, até porque ele não convive com todo o direito tributário, né? Existe um pedaço que é próprio do sujeito que tem uma formação jurídica, mas que também não é suficiente. Ele precisa de um contador. Então você precisa dessa figura das duas, ou de alguém que transite nos dois pontos, nos dois contextos, para te dar esse suporte. Realmente é difícil encontrar essa pessoa, né? Não, e o triste é que às Mas vezes o é próprio contador acha que ele é suficiente. Mas isso, e eu concordo, e isso acontece. Por quê? Porque as nossas regras tributárias vêm desde lá, CTN é de 59, né? 60 e alguma coisa. 60, bota aí. Não me lembro de cabeça. Depois vieram várias regras, e veio a Constituição de 88. Então, de lá para cá, todos esses textos, mesmo que eles sejam, mesmo os novos, eles são proporcionalmente menores do que os antigos, que já foram interpretados uma, duas, três, quatro, cinco vezes pelos órgãos de fiscalização e também pela justiça. Então, você já tem informações consolidadas sobre isso. E aí, o sujeito que está lidando no dia a dia com os tributos, que é o contador mesmo, ele está acostumado a lidar sempre com o mesmo entendimento. Então, ele está vendo sempre a mesma verdade. Então, ele vai achar que aquilo é verdade. Só que existe um processo de formação da verdade, né? Que na interpretação do texto é teoria da linguagem pura, né? É atribuição de sentido, e essa atribuição de sentido é feita pelo sujeito que muda. O fiscal muda, o delegado da Receita muda, o pessoal do CARF muda, o judiciário muda, o juiz da conta, todo mundo muda. E aí, esses entendimentos, eles vão mudando. Se você não está antenado com esse fluxo de mudança, que é, no final das contas, o trabalho maior do advogado, você não consegue entregar uma solução completa. E é por isso que é difícil ter a solução completa. Ela, na verdade, é parcial, e às vezes a mudança atinge nessa parte que você não sabia que estava lá, que podia mudar e que mudou, né? Tudo pode mudar, na verdade, o que está mais suscetível à mudança. Ou ela às vezes acontece, como vai acontecer com a reforma tributária, na base do negócio. Que agora mudou, não tem informação consolidada sobre nada. Existe até vários estudos aí, né, e alguns andamentos, e para tentar entender o que vai ser aproveitado de interpretação antiga dos textos antigos
para os textos novos. Você compara os textos antigos com os textos novos e tenta aproveitar as interpretações antigas para os textos novos. Mas isso precisa ser validado e acontecer. Por isso que essa mudança é a maior incerteza que a gente tem, como você falou do split e de várias outras coisas que tem aí. Tem novidades que tem aqui que não tinham lá atrás. Tem coisas que tem aqui que tinham lá atrás, mas que a gente não sabe se é igual ou é diferente, até o órgão competente falar. E isso aí vai ficar mais claro para todo mundo, porque na verdade essa estrutura de mudança, ela é inerente ao processo de interpretação. Enquanto o direito for baseado em texto ou em qualquer tipo de linguagem, que sempre vai ser, as incertezas estão presentes. Então, e sempre estarão. Não tem, a única certeza é que a gente não vai ter certeza. É que as incertezas estarão aí. Então, você vai sempre precisar de alguém para conversar, para no mínimo liberar essa sua angústia aí e no final das contas tentar buscar um resultado objetivamente melhor. Não tem como. Então, o que eu só gostaria de consolidar é isso. Não saber que a gente não sabe é muito ruim. É preferível não saber ou saber que a gente não sabe, e aí lidar com isso aí, porque todo mundo que Concordo. sobreviveu ou que alcançou alguma coisa, pergunta e escuta, assim, é uma característica do sujeito que vence, assim, vence no sentido de sustenta ao longo do tempo. E aí acho a importância disso aí fundamental. Não à toa a gente está aqui. E gostaria de frisar que agora é a hora que isso aí vai ficar mais evidente do que tudo. Agora eu vou poder falar, era disso aí que eu estava falando. Tá? É isso aí que acontece. Porque eu É isso. falo, né? E é Ah, muito ruim você não ser escutado ou não conseguir travar. Linguagem com produção de sentido. É assim, é assim. Existe a má fé, né? Do jeito que entendeu e quer fingir que não entendeu, quer te desvalorizar por algum motivo, ou não quer te valorizar, enfim. Isso aí é da personalidade da pessoa. Mas o você falar e o sujeito não entender é sofrido para mim. Você fala, cara, vai dar problema aí, não faça assim, faça assim. Mas eu já entendi que tem um perfil aí que não vai entender. Tem que deixar dar o problema para você solucionar. Mesmo que isso aí seja pior ou às vezes não seja como a gente gostaria. Mas no final das contas, não saber que não sabe é o sujeito que precisa ser cuidado. Esse aí precisa ser tutelado, né? Mas ele não vai fazer nada com você. E assim, espero que quem esteja assistindo isso aí não se enquadre nesse perfil. E que se enquadrou, entenda que está aí. Olha para você e pensa nisso aí. Essas coisas todas que o Nicolas está falando, né? O caixa tá ruim, né? Tá com a sensação de que o preço está sempre defasado, a margem só tá caindo. Você tem aquela sensação, cara, nesse progresso aí, ou nessa, nessa evolução, meu negócio não vai se sustentar. E assim, aí já acho um bom sinal se a sensação for de alerta. Se for de, de que não consegue nem captar algum sentimento disso, não faz sentido para você, eu acho que você está no lugar errado ou está, na verdade, na companhia errada, está sozinho, né? Então, eu perfeito. acho que é por aí. Eu acho que a pergunta é se a mudança vier, a empresa aguenta? Todo mundo se pergunta isso, mas a gente aqui está muito mais para entender onde que vai ser a pressão maior. Então, o empresário ele precisa saber onde que a empresa vai sentir primeiro. Vai ser no Sim, caixa, vai ser no preço, vai ser na margem, vai precisar de capital de giro, vai ser na capacidade dele de reinvestir no negócio, vai ser a retirada dos sócios, que também temos mudanças significativas, já aconteceram, né? Mudanças no conceito de retirada dos sócios, vai ser na relação com os fornecedores. Então, isso tudo está intimamente ligado a essas mudanças tributárias. E a gente não percebe. A gente só percebe muitas vezes quando acontece. No ano passado foi uma correria sem tamanho para empresas distribuírem lucro. Empresas distribuindo milhões e milhões de lucro, porque no ano seguinte mudaria o entendimento e teria imposto em cima dessa distribuição de lucro. Então, imagina a empresa que não fez isso. Tinham N estratégias para divisão de lucro, até para pequenas empresas. Pequenas empresas, eu digo que sim, estavam num regime tributário correto. Então, o cara que não estava antenado, o cara que não procurou saber, que não procurou o advogado, ó, em muitos casos o contador consegue dar algumas dicas, verdade, mas ninguém melhor do que o maior estrategista do negócio, que é o advogado tributarista, para poder dar o caminho, né?
E aí acho que entra o valor dessa análise bem feita, quando você consegue transformar uma preocupação tributária em diagnóstico de gestão, né? E a partir dali, dessa conversa, enfim, e desse diagnóstico, a empresa passa a olhar melhor para dentro dela, com mais disciplina, revisar preço, revisar critério, revisar gestão, né? É, e eu sempre digo isso, que a empresa ela não pode simular só cenário, ela não pode viver só reagindo. Deu susto, reage, né? Porque isso custa caro, né? E Sim. a gente já falou várias vezes sobre isso, cara. Nossa margem está cada vez mais apertada. A gente não consegue ficar acompanhando os aumentos de preço de insumos acompanhando na nossa tabela de preços. Na própria Domino's e muitas franquias também, mas se você não precisa ir muito longe, o McDonald's vem caindo o preço. Além de caindo o preço, vem diminuindo o tamanho dos sanduíches, vem diminuindo o tamanho de recheio. A Burger Aquela King, mudança de sorvete para sobremesa, o pessoal achou que era tributária, né? É pois qualidade do é, produto mesmo, que pois mudou o é, negócio. Não vai vender mais pois sorvete, é isso aí. é CMV, filho, não tem jeito. Então, assim, vai todo mundo ajustando. Então, as grandes franquias que não olham isso, e eu não vou citar aqui exemplos, mas cara, tem um bocado, as grandes franquias que não olham isso, elas não estão tomando conta do seu franqueado, Ah, isso é porque verdade. o cara continua praticando preços iguais há anos com insumos muito mais caros, não fecha a conta. Tem franquias que antigamente o cara tinha quatro, cinco, seis lojas. O cara já não consegue mais. Porque começa a apertar o caixa, começa a apertar a margem, começa. E com o risco que tem todo no nosso país, e eu não estou falando só de risco trabalhista, não, estou falando de risco tributário. Sim. Acabei de contar a história do cara que, por causa de uma declaração de um mês de 5 anos atrás, travou o CNPJ. O cara não conseguia fazer Pix. Percebe? O cara não consegue fazer um Pix na conta dele e nem receber Pix. Não consegue emitir. O fornecedor não emite nota fiscal. Ele não emite nota fiscal. Simplesmente a empresa dele congela. Então, assim, não tem como a gente estressar mais da importância que é você estar preparado, né? E muito mais preparado. E eu não vou falar aqui, muita gente fala, porque eu participo de um monte de seminário e tudo mais sobre reforma tributária. Cara, mas esses seminários são todos iguais. Isso não vai mudar a tua vida. Eu quero saber o que que vai mudar na tributação da minha empresa. O que vai mudar na tributação total, geral, todo mundo fala, tem um monte de E workshop, tem um monte de coisa. Mas o que que vai mudar na minha empresa? Porque cada é, empresa é um sistema diferente. É uma tributação diferente, uma organização tributária diferente, um regime tributário diferente, um caixa diferente, um lucro diferente, e tudo isso acaba tendo influência no que vai acontecer no futuro. Então, se mudar, a minha empresa está pronta? Essa é a pergunta que tem que ser feita. e agora, é assim, o que você falou aí, eu ia completar, né? Que cada indicador, cada empresa tem um indicador de fragilidade, né? Do seu negócio. Sim. E aí tem também sua realidade tributária, que, né, compõe, vai fornecer dado para esse indicador. E isso é fundamental, o sujeito entender que o negócio dele é um só, né? Não dá para você ficar é, 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 colocando o seu negócio embaixo de qualquer guarda-chuva. Até porque cada um tem sua estrutura de custo, além das peculiaridades aí do próprio negócio e tudo. Só queria completar com isso Não, aí. perfeito, porque a gente tem que sempre se perguntar, se mudar, eu estou pronto? E honestamente, até o cara que não sabe, ele consegue fazer essa pergunta. Se ele respondeu honestamente para ele mesmo, ele consegue. Então, tem empresas que
que elas acabam sofrendo, e não é pelo tamanho da mudança, mas é justamente pela fragilidade lá da estrutura do cara. O camarada já construiu uma estrutura frágil, e isso não tem jeito, ele acaba aparecendo. Então, às vezes, se você sente que tua empresa vende, mas vive apertada, então, e aqui eu vou até lembrar um vídeo que eu vi outro dia, de um empresário na internet. Ele estava falando: ah, todo mundo fala, ah, olha seu caixa, que você tem que ser caixa, que tem que olhar caixa, não sei o quê, mas a realidade da gente é diferente. Cara, a gente não pode ter caixa porque não tem como ter caixa. Então, já está errado. Então, você não está percebendo que você já está no caminho errado. Então, você não está percebendo que você já está com a sua fragilidade já está exposta. Então, se você não consegue fazer caixa na sua empresa, ou você fecha o seu negócio, ou você conserta ele. Porque não tem como você gerir uma empresa aqui no Brasil que não gera caixa. Tem alguma coisa errada. Tem para e conserta. E para fechar aqui, acho que a gente já está com o nosso tempo já bastante longo, mas a gente já estressou bastante o assunto. Mas para fechar, eu vou falar a mesma coisa que a gente sempre fala. Tem que estar conectado com pessoas que vão resolver e que conhecem do assunto. Faça essa pergunta para você, se você realmente está preparado, e se não tiver, bate um papo, conversa, tem muita coisa. De novo, o Brasil, as nossas leis, elas foram feitas para serem interpretadas, elas não foram leis para serem cumpridas. Cada hora, doutor Augusto deu exemplo, cada hora entra um fiscal, cada hora entra um delegado, cada hora um entendimento diferente. Ora, se existe a lei e ela tem que ser interpretada, meu amigo, se você não tem um cara bom de interpretação e que conheça toda a lei, não só aquele parágrafo, tá perdendo tempo. Acho que é isso. Essa é a minha mensagem final, Augustão. É isso. Precisa estar conectado com quem sabe fazer. E para contextualizar com a reforma tributária, agora é uma hora boa de fazer uma Muito, autoanálise sobre isso, porque muito. vai estar todo mundo no mesmo ponto de partida. Mudou para todo mundo de uma vez. E assim, não tem essa do sujeito entender uma vantagem, uma desvantagem tributária primeiro, já está fazendo antes, já está organizado. Agora é a hora que vai estar todo mundo no mesmo ponto de saída. E aí é óbvio, tem gente mais preparada porque já tem mais conexão com quem pode ajudar nessa parte tributária. Independente de ser advogado, contador, consultor, independente disso, já sabe aonde procurar a informação, porque muita coisa mudará. Sim, E eu acho que esse é o grande, é a grande lição aí da- desse conteúdo, né? Estar conectado com quem é importante para você em determinado ponto, quem você confia no primeiro momento e depois, porque no final das contas é sempre confiança, e depois você começar a entender se esse resultado gerado ele pode ser questionado ou não. Porque é muito da pessoa que vai atrás, é do empresário, do empreendedor, né? É um perfil pessoal dele, né? Tem que abrir mão da vaidade, minha leitura, e entender que a gente não entende de tudo, que alguém pode entender melhor do que a gente até daquilo que a gente está fazendo. A pessoa pode, no entendimento dela, até não te sugerir alguma coisa que você queira fazer, ou te sugerir alguma coisa que você não queira fazer. Mas a tomada de decisão é sua, é verdade. Mas entender que você entende todas as possibilidades de algo que não é o seu, o seu foco principal é uma vaidade ruim, né? Então, eu acho que é uma autorreflexão aí, porque no final das contas, quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente pergunta para quem sabe. A gente faz isso na nossa profissão. Quando eu não sei de algum determinado conteúdo, eu vou perguntar a quem sabe, né? Eu nem me atrevo a entrar nisso aí, e acato e vou. Por mais que eu desconfie ou não queira aquele resultado, tente buscar uma outra saída, com alguém a gente tem que conversar. Eu acho que é por aí, tá? assim, o nome não poderia ser melhor, né? A gente cruzar gestão, tributo e resultado
é olhar para dentro da nossa operação com mais método, né? É entender se a empresa está realmente preparada, é, enquanto tudo está estável, enquanto tudo está bem. E ter profissionais perto de você para poder se preparar para quando vem a tempestade, não tem preço. É isso. É isso. O plano B tem que acontecer enquanto o plano A está rodando. A verdade é essa aí. Exatamente. Muito É bom. Exatamente isso. isso. E, gente, era esse o conteúdo que a gente queria entregar. Eu vou deixar o link do texto na descrição do vídeo e vou pedir para a nossa produção colocar um QR Code no final desse vídeo, onde vocês podem acessar o nosso site e se cadastrar para receber os conteúdos que a gente produz semanalmente direto no e-mail de vocês. Tá tudo lá. E aí recebe lá, pode olhar depois, enfim, né? Tem o conforto de receber direto os conteúdos presentes, os passados estão alocados todos no site e os futuros, tá bom? É isso. Vamos com tudo, né, Nicolas? Vamos com tudo. Um grande abraço, É doutor isso. Augusto. Um abração.